Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades da semana 3 do PET 5. Primeira questão: observe os triângulos ao lado, né? Na verdade, nem está ao lado, eles estão aqui abaixo. Aí nós temos aí o triângulo 1, né? Esse triângulo 1 aqui, ele é chamado de triângulo ABC, né? E ele possui três lados, olha aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC. Então, são três lados. E ele possui também três vértices. O que são vértices? É o encontro de dois lados. Olha aqui, então aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B e aqui eu tenho o vértice C. Então, eu tenho três vértices. Agora, complete com os dados dos outros triângulos. Então, vamos lá. O triângulo 2. O triângulo 2 é esse triângulo verde aqui. Então, nós podemos chamá-lo de triângulo KYW. Mas se você colocou WYK, não tem problema não, tá? A ordem aqui não importa não. Nós temos três lados, que é o lado KY, YW e WK. São os três lados. E três vértices. Tem o vértice K, o vértice Y e o vértice W. O terceiro triângulo, né? Esse triângulo azul aqui, nós vamos chamá-lo de triângulo RNX, tá? Ou então nós podemos colocar só um desenho de um triângulozinho e colocar RNX. Nós temos três lados, que é os lados RX, XN e NR. São os três lados. E temos também, né, três vértices. Nós temos o vértice N, o vértice R e o vértice X. Correto? Questão de número 2. Para comemorar a Copa do Mundo, Marina fez umas bandeiras diferentes. Ela cortou triângulos equiláteros MNL e PQR nas cores verde e amarela, como mostra a figura. Então, nós temos aqui dois triângulos, um verde e outro amarelo. Em seguida, ela colocou o lado MN de cada triângulo verde com o lado PQ de cada triângulo amarelo. Então, olha só, ela pegou esse lado aqui, ó, MN, e colou aqui no PQ. Então, o vértice L que estava aqui vai ficar aqui embaixo, tá? Olha lá, nós vamos ter esse formato aqui, ó, como se a bandeira amarela tivesse aqui em cima e a verde aqui embaixo, tá? Nós vamos ter esse polígono aqui. Como é que chama esse polígono? Losango, né? Então, as bandeiras de Marina ficaram, então, com a forma de um losango. Letra A. Questão de número 3. Observe atentamente os triângulos representados sobre a malha quadriculada abaixo. Nós temos alguns triângulos aqui, né? Conforme a medida dos seus lados, classifique-os como equiláteros, isósceles ou escaleno, preenchendo corretamente as lacunas abaixo. Então, olha lá. O que é um triângulo equilátero? O que é um triângulo isósceles? E o que é um triângulo escaleno? Então, ó, o triângulo, ele é equilátero quando ele possui os três lados com as mesmas medidas. Ó, esse lado aqui tem a mesma medida desse lado, tem a mesma medida desse lado. Então, ele é chamado de triângulo equilátero, tá? O segundo triângulo aqui, ó, ele é chamado de isósceles. Por que ele é chamado de isósceles? Porque ele tem dois lados com as mesmas medidas. Então, esse lado aqui tem a mesma medida que esse, então ele é chamado de isósceles. E quando o triângulo possui os três lados com medidas diferentes, que é o caso desse terceiro triângulo aqui, ele é chamado de triângulo escaleno, tá? Então, aqui, ó, três tracinhos, dois tracinhos, um tracinho. Significa que os três lados têm medidas diferentes, correto? Então, nós vamos analisar esses triângulos aqui acima e vamos classificá-lo em equilátero, isósceles ou escaleno. Então, vamos lá. O primeiro triângulo é o triângulo ABC. Esse triângulo ABC, né, eu peguei uma régua e medi
os lados aqui para me saber se vão ser iguais ou não. Esse lado aqui, AC, ele mede 20 milímetros. AB também mede 20. E CB também mede 20. Então, esse triângulo possui os três lados iguais. Se os três lados são iguais, ele é chamado de equilátero. O triângulo DEF, né? Também fiz as medições. O DE é 15 milímetros, o EF 24 e o DF 24. Olha, 24 aqui e 24 aqui. Então, dois lados iguais. Então, ele é chamado de isósceles. O triângulo GHI. O GHI, esse lado GI, mede 23 milímetros. O GH também mede 23. O GI mede 20. Então, tem dois lados com medidas iguais. Então, ele vai ser chamado de triângulo isósceles, tá? Aí vocês perguntam, professora, como é que você sabe que mede 20 milímetros? Mede 23 milímetros? Porque eu peguei uma régua e medi, tá? Fiz as medições, por isso que eu estou afirmando para vocês as medidas dos lados desses triângulos. O triângulo, agora nós vamos falar do triângulo JKL. JKL. Esse lado JK mede 16 milímetros. O JL também 16. O KL 21. Então, ó, esse lado é igual a este. Então, esse triângulo JKL é isósceles. O triângulo MNO. Pessoal, esse aqui não precisa nem da gente medir, né? Já está nitidamente aí que os lados têm medidas diferentes. Olha só o tamanho desse aqui. Esse aqui é o maior, esse aqui é o menor e esse aqui é intermediário. Então, tem os três lados com medidas diferentes. Como é que ele chama? Escaleno. O triângulo PQR. PQR, o lado PQ mede 20 milímetros, o lado PR mede 22 milímetros e PQ 22. Dois lados iguais, né, com medidas iguais, então o triângulo é isósceles. O triângulo STU. O STU, o lado ST mede 23 milímetros, SU 23 milímetros e TU 41 milímetros. Então, esse lado SU e TU são iguais, então ele é isósceles. E, por último, o triângulo VWZ. O VWZ também, né? Ele vai ter as três medidas diferentes. Então, vai ser um triângulo escaleno, ok? Próxima questão. Questão de número 4. Na figura ABHI é um retângulo com dimensões 15 centímetros, aqui o AI mede 15 centímetros e o AB aqui mede 35. Pessoal, se é um retângulo, já podemos afirmar que esse lado IH aqui também mede 35. Se esse AI mede 15, então o BH também mede 15 centímetros, tá? Vai guardando essas informações aí. Continuando. O BDFH é um quadrado. Então, vamos lá. O BDFH é um quadrado. Então, aqui nós temos um quadrado. Bom, alguém sabe quantos centímetros mede o lado desse quadrado? Fácil, não é? Olha só. O BH é do mesmo tamanho do AI. Olha lá. AI não é 15? Então, o BH também é 15. Se o BH é 15, é o lado do quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais. Então, o HF também é 15, o FD é 15 e o DB é 15, correto? E os triângulos BCD, cadê o triângulo BCD? BCD, tá aqui. E o triângulo DEF, aqui. E o triângulo FGH
São equiláteros. O que é o triângulo equilátero mesmo? Triângulo que possui os três lados com as mesmas medidas. Olha que bacana. Esse lado aqui mede quanto? 15, não é isso? Se ele possui os três lados com medidas iguais, se aqui é 15, o DC é 15 e o CB também é 15, tá? Se DF é 15, então DE é 15 e EF também é 15. Se o FH é 15, então o GH é 15 e o GF também é 15, certo? Então vamos ver o que a questão está querendo. Está pedindo o perímetro do polígono em centímetros. Agora ficou fácil, né? Nós já sabemos quanto mede, né, os lados desses polígonos. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todas as medidas, né, do contorno dessa figura. Então, olha lá. Então, nós temos aqui 15, vou somar com 35, com 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 35, tá? Então, a soma desses valores vai fornecer para a gente o perímetro, tá? Então, nós temos aqui 7, 15, né? Então, você pode multiplicar 7 vezes 15 e somar com 70, porque 35 com 35 dá 70. 7 vezes 15 dá 105, mais 70, 175. Então, o perímetro desse polígono é 175. Resposta à letra B. Questão de número 5. Veja os 13 triângulos formando o desenho abaixo. Vamos separá-lo de acordo com a medida dos seus lados e ângulos. Complete as lacunas nas frases abaixo, indicando os triângulos pelos números da figura. Então, nós temos aqui os triângulos todos numerados já, do 1 até o 13. Então, nós temos um total de 13 triângulos. Então, vamos lá. Ele quer, né, os triângulos com 3 lados iguais. Então, vamos lá. 3 lados iguais. Olha, os triângulos que têm os 3 lados iguais vai ser esse triângulo 5, o 6, o 7, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Então, esses são os triângulos que têm os 3 lados iguais, ou seja, são triângulos equiláteros. Triângulos com exatamente 2 lados iguais. Então, nós vamos agora observar, né, quais são os triângulos que têm exatamente 2 lados iguais. Então, se você analisar direitinho, só vai ter um triângulo aqui que tem 2 lados iguais, que é esse triângulo 2. Esse lado aqui é igual a este, tá? Então, ele é um triângulo isósceles. Triângulo com os 3 lados diferentes. Então, os outros, né, que sobraram, vai ter 3 lados diferentes, que vai ser o triângulo 1, o triângulo 3, o triângulo 4 e o triângulo 8. Pessoal, esse 2 aqui tá errado, não tem esse 2 aqui não, tá? Nós já acabamos de falar que o 2 tem 2 lados iguais. Então, se tem 2 lados iguais, ele não tem como ele ter os 3 lados diferentes, né? Então, esse aqui tá errado, não tem esse 2 aqui não. Então, é o 1, o 3, o 4 e o 8, correto? Triângulo com todos os ângulos menores que 90. Triângulos equiláteros, né? Todos os triângulos equiláteros, ele possui os 3 ângulos internos iguais. E cada um deles mede 60 graus. Então, todos esses triângulos aqui que são equiláteros, eles possuem os ângulos internos medindo 60 graus cada um deles. Então, nós podemos afirmar que esses triângulos possuem, né, os ângulos internos menores que 90. Então, vai ser o triângulo 5, 6, 7, 9, 10, 13, 12. Olha lá, são esses aí. Agora, triângulo com um ângulo maior que 90. Nós só temos um triângulo aqui que vai ter um ângulo maior do que 90, que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, vai ser só o triângulo 2, que
tem um ângulo maior que 90. O triângulo com um ângulo igual a 90, tá? Então, tem um erro de digitação aqui, ó. Triângulo com um ângulo igual, tá? Igual a 90. Então, nós vamos ter aqui, ó, esse triângulo 1, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Esse triângulo 3 também tem um ângulo de 90 graus aqui. Esse triângulo 8 e esse triângulo 4. Então, são os triângulos 1, 3, 4 e 8. Questão de número 6. Observe a figura formada por quadrados com suas diagonais e responda. Bacana, né? Lindo esse desenho aqui, mosaico. Vem a pergunta. Quantos quadrados amarelos preciso unir para formar a figura azul escura? Então, olha lá, a figura azul escura está aqui, ó. A questão quer saber quantos quadrados amarelos são necessários para cobrir toda essa figura azul escura aqui. Então, vamos analisar. Esse quadro aqui, ó, azul escuro, é o mesmo tamanho desse quadro aqui, que está com duas partes amarelas e duas partes azul claras, certo? Então, se eles têm o mesmo tamanho, se eu for cobrir esse quadro aqui todo de amarelo, eu vou precisar de quantas partes amarelas? Já tem duas, eu preciso de mais duas. Então, para cobrir um quadradinho desse, eu preciso de 4 partes amarelas. Então, ó, eu vou precisar de 4 partes aqui, mais 4 partes para cobrir esse aqui, vai dar um total de 8. Aqui é só metade, né, do quadro, então vão ser 2 partes, né, vai dar 10. E mais 2 aqui desse lado, que vai dar um total de 12. Mas vai ser 12 o quê? 12 pedacinhos amarelos, ou seja, 12 retângulos. Desculpa, 12 triângulos. 12 triângulos que você vai precisar, tá? Só que a questão não quer saber quantos triângulos você vai precisar, ela quer saber quantos quadrados, tá? Então, se você juntar 2 triângulos, você obtém um quadrado amarelo, aqui, ó, um quadrado menor amarelo, tá vendo? Então, aqui, ó, 2 triângulos amarelo forneceu pra gente um quadrado, né? Então, se são 12 triângulos, cada 2 formam um quadrado, então é só você dividir 12 por 2, que vai dar 6. Então, é preciso, né, de 6 quadrados amarelos para cobrir toda a figura azul. Outra questão. Qual é o nome do polígono que tem a forma da figura azul escura? Então, essa figura azul escura aqui, ó, eu coloquei o desenho dela aqui. Olha só, essa figura aqui, como é que ela chama? Qual é o nome que ela recebe? Trapézio, tá? Então, essa figura é um trapézio. Questão 7. Os quadriláteros abaixo foram construídos com a junção de raios de circunferência que se tangenciam. Então, olha aqui, nós temos esse desenho, né? Todos eles são formados por circunferências, né? E o raio delas, né, unidos, formam um polígono aqui dentro, né? Na verdade, são quadriláteros, né? Olha só, esse quadrilátero branco aqui, ó, é um quadrado. Aqui temos outro quadrado. Esse aqui é um trapézio. Este é um losango. Este é um paralelogramo. E este é um trapézio, certo? Então, vamos analisar. Está pedindo para responder as seguintes questões. Letra A. Os lados dos quadriláteros montados têm todos as mesmas medidas? Será que os lados desses quadriláteros todos têm as mesmas medidas? Olha aqui. Vamos supor que o raio da circunferência é 1. Então, o raio sai do centro e vai até a extremidade. Então, aqui eu tenho uma unidade, daqui até aqui no centro tem outra unidade. Então, são 2 unidades. Então, o lado desse quadrado, né, mede 2. Então, aqui também é 2, 2, 2. Tudo bem. Aqui também é um quadrado, né? O lado também vai medir 2. Agora, dá uma olhada aqui no trapézio.
do centro até a extremidade é raio mede 1, não é isso? Da extremidade até o centro, mais 1. Do centro até a outra extremidade, mais 1. Então, aqui nós temos 2, mais 1, 3. Mais 1 desse lado, 4. Então, esse lado desse trapézio aqui mede quanto? 4. Ao passo que aqui em cima mede quanto? 1. Então, a pergunta é lá, os lados dos quadriláteros montados têm todas as mesmas medidas? Não, né? Então, nós já chegamos à conclusão que não. Esse trapézio aqui não tem todos os lados com as mesmas medidas. O losango, sim, aqui mede 2, 2, 2 e 2. O paralelogramo também não, né? Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 2. Esse trapézio aqui também não tem todos os lados com as mesmas medidas, então a resposta é não. Letra B. Os quadriláteros possuem alguns dos seus lados paralelos? Os quadriláteros possuem alguns dos seus lados paralelos. O que são paralelos? É um ao lado do outro, que se eu passar um prolongamento de reta aqui, essas retas elas não podem se encontrar, elas nunca se encontram, tá? Então, ó, no quadrado, nós temos que esse lado aqui é paralelo a este, tá? No quadrado, nós vamos ter esse lado paralelo a este. No trapézio, esse lado de cima é paralelo com esse lado de baixo. No losango, nós temos, né, lados paralelos também. No paralelogramo, nós temos também lados paralelos. E no trapézio aqui também nós vamos ter lados paralelos. Então, letra B, sim. Letra C. Os ângulos internos dos quadriláteros devem ser sempre iguais. Os ângulos internos são sempre iguais? Vamos ver. Quadrado, sim, né? O quadrado tem 4 ângulos iguais, 4 ângulos de 90. O trapézio, não. Esse ângulo aqui, ó, de cima, é diferente desse de baixo. Dá para você perceber na abertura do ângulo. Ó, esse ângulo aqui é menor do que esse ângulo de cima, tá? Então, no losango também, esse de cima tem a mesma abertura do de baixo. Mas esse do lado aqui tem abertura diferente, tá? No paralelogramo também, né? Esse ângulo aqui, ó, é diferente deste. No trapézio também nós temos esse ângulo aqui diferente deste. Então, a resposta é não. Letra D. É possível montar quadriláteros com ângulos internos diferentes? Sim, nós já acabamos de ver isso, né? Aqui, ó, no trapézio, né? Ele tem ângulos internos diferentes, né? No paralelogramo, nesse outro trapézio. Então, é possível sim. Na letra E, quais os quadriláteros possuem os dois pares de lados paralelos, os lados opostos paralelos? Então, olha aqui, ó, o quadrado, este lado aqui é paralelo a este. E esse lado de cima é paralelo de baixo. Então, o quadrado é um dos quadriláteros, que possui dois pares de lados paralelos. O trapézio. Trapézio não, né? Só possui esse lado aqui que é paralelo com este. Esse aqui com esse aqui não é paralelão. Imagina se eu traçar uma reta aqui, ó, e outra aqui, chegar lá em cima elas vão encontrar. Então, não são paralelas. O losango, sim, vai ter dois pares de lados paralelos. Este lado aqui é paralelo a este. E este aqui é paralelo a este, tá? No paralelogramo, também possui dois pares de lados paralelos. Este lado de baixo é paralelo ao de cima. E este lado aqui é paralelo a este lado aqui, tá? E o trapézio não. O trapézio vai ter só um par de lado paralelo. Ele não tem dois pares de lados paralelos. Só o lado de baixo que é paralelo ao de cima. Esse aqui com este aqui não é paralelo. Se eu prolongar, eles vão encontrar lá em cima, tá? Então, vai ser só o quadrado, o losango e o paralelogramo, que possui dois pares de lados paralelos. Letra F. Quais os quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos? Então, quer saber qual quadrilátero que tem os 4 ângulos internos retos? Só tem um aqui, né? Que é o quadrado.
Letra G. Quais os quadriláteros possuem todos os ângulos internos reto e todos os lados com as mesmas medidas? Também é o quadrado. Tem os 4 ângulos retos, né, os 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados com as mesmas medidas. Então, é o quadrado, ok? Então, muito obrigada pela atenção, tá? Faça as correções necessárias e assim que terminar, tire foto e envia para mim, por favor, ok? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.